CDG, em parceria com a CDG and Alliance Pain Network e com a Organização Mundial das Doenças Congénitas de Glicosilação. Conta com a presença da professora Paula Videira e de Rita Francisco, ambas investigadoras da rede CDG and Alliance Pain. Esta iniciativa tem como objetivo consciencializar os profissionais dos meios de comunicação para a existência destas doenças muito raras, informá-los sobre do que se tratam e quais são as principais necessidades vividas, tanto por parte das famílias como no que diz respeito à área de investigação. Desta forma, e apresentando um bocadinho a agenda do nosso webinar, o tema das doenças raras, explicando o que são, quais são os desafios que estão a ser desenvolvidos pela comunidade de doenças raras e que oportunidades é que podem surgir na comunidade. Passaremos de seguida para o tema das perturbações congénitas da glicosilação, de maneira que sejam explicadas a importância do papel das árvores açucareiras e como é que as CDG se manifestam. Num terceiro ponto, vamos focar-nos nas CDG and Alliance Pain Network, para que percebam o propósito desta investigação, da sua educação e da sensibilização que está a ser preparada. Por fim, daremos um passo em frente e apresentaremos a mais recente plataforma online da World CDG. Passo então agora a palavra para Rita Francisco, que explicará o que são efetivamente as CDG, não é, Rita? Sim, muito obrigada, Catarina. Boa tarde e boa tarde a todos os presentes. Antes de mais, agradecer à Catarina por ter aceitado moderar esta sessão e à Miligrama por ter facilitado este webinar e a todos os presentes pelo interesse em ouvirem falar um pouco sobre este tema que propomos aqui hoje, que é então o desenvolvimento de um modelo baseado numa abordagem colaborativa e holística para desenvolver investigação, educação e sensibilização, tendo por base e como modelo as doenças congénitas da glicosilação, ou CDG. As CDG são efetivamente uma família de doenças raras, mas nós acreditamos que o modelo que propomos aqui hoje não é passível apenas de ser adotado para CDG, mas é transferível a muitas outras doenças raras e também a algumas doenças crónicas ditas mais comuns. Assim, achamos por bem que seria importante dar algum contexto sobre o que são doenças raras e quais são as especificidades em termos de desafios e oportunidades que esta comunidade de doentes, de médicos, de profissionais da ciência enfrentam. Há um ditado que é amplamente repetido em várias universidades de medicina por todo o mundo, que diz que quando ouvires cascos, pensa em cavalos e não em zebras. O que isto quer dizer é que o conselho é que os médicos ou futuros médicos pensem no diagnóstico mais comum, no que é mais frequente e não se foquem em teorias que são elas menos verosímeis. A verdade é que quando levamos os médicos e outros profissionais a pensar assim, estamos muitas vezes a negligenciar uma comunidade que é a comunidade de doenças raras. Estes doentes são muitas vezes as zebras, são o cenário menos plausível, mas são um cenário real. Assim, quem são efetivamente estes doentes? E o que é que significa em termos numéricos, em termos epidemiológicos, ser um doente raro? Há várias definições, mas na Europa uma doença é considerada rara quando afeta menos de uma pessoa em 2000. Contudo, quando olhamos para as doenças raras como um todo, estas são mais de 7.000 diferentes doenças. E assim, quando consideramos este número, temos então 350 milhões de pessoas em todo o mundo que vivem com uma doença rara. Ainda assim, estes doentes são, em cerca de 50% dos casos, crianças. E porquê? Por duas grandes razões. Por um lado, porque uma boa franja destas doenças são genéticas, ou seja, são causadas por alterações em genes, que nós designamos por mutações. Por outro lado, a verdade é que, infelizmente, muitas destas doenças são graves, o que faz com que haja, numa grande percentagem dos casos, uma fatalidade precoce, e estes doentes acabam por não atingir a idade adulta.
Contudo, as boas notícias é que devido a evoluções e desenvolvimentos tecnológicos e médico-científicos relevantes, cada vez mais há um aumento no número de doentes que sofrem de doenças raras e que chegam à idade adulta. Também o facto desta população de adultos com doenças raras estar a aumentar deve-se também a avanços no diagnóstico, que agora conseguem, nomeadamente com o desenvolvimento de tecnologias como Next Generation Sequencing, conseguem determinar as causas genéticas, chegar aos genes alterados e dar assim um diagnóstico a estas pessoas que muitas vezes atingem a idade adulta sem saber, sem ter um diagnóstico concreto. Contudo, ainda assim, apesar de estarem ainda cada vez mais a decorrer desenvolvimentos marcantes na área das doenças raras, nomeadamente em termos médico-científicos, a verdade é que estas são ainda uma comunidade de doenças muito negligenciadas e isso traduz-se claramente pelo número de 5%, e este 5% traduz o número de doenças raras, ou seja, destas 7.000 diferentes que se conhecem até à data de hoje, que têm um tratamento específico. Isto deve-se principalmente ao baixo financiamento que é dispensado a estas doenças, especialmente para o desenvolvimento de soluções terapêuticas. Assim, as doenças raras acarretam uma série de desafios, muitos deles muito específicos para esta comunidade, e os desafios são enfrentados tanto pelas famílias, pelos doentes, mas também pelos profissionais médico-científicos que ambicionam desenvolver uma carreira nas doenças raras. Há vários, nós decidimos hoje aqui destacar 3 deles. Em primeiro lugar, a falta ou a dificuldade de acesso a cuidados ou informação especializada. Isto faz com que, por um lado, os doentes e os seus cuidadores sintam a necessidade de ser eles próprios os especialistas clínicos, os seus próprios especialistas clínicos, mas, por outro lado, faz com que também os profissionais médicos e cientistas tenham dificuldade em conseguir aceder a formação e informação específica sobre estas doenças. Por outro lado, as famílias que vivem e convivem com doenças raras têm efetivamente desafios adicionais a nível financeiro, emocional e social. Isto porque muitas vezes as próprias famílias ou os próprios doentes têm de pagar por terapias específicas ou por serviços educativos ou mesmo apoio psicológico, que não lhes é dado de forma automática. E por fim, em terceiro lugar, decidimos destacar o facto desta comunidade, tanto em termos de doentes como em termos de especialistas, estar geograficamente muito dispersa. Ou seja, se em primeiro lugar já vimos que há uma escassez de recursos e de informação, aqui há agravante também deste conhecimento e destes recursos estarem dispersos. Tudo isto leva a um profundo sentimento de isolamento e frustração, e tanto por parte dos profissionais como, obviamente, por parte das famílias e dos doentes. E, além disso, do ponto de vista prático do desenvolvimento de investigação, é verdade que há uma maior dificuldade de aplicar metodologias que já estão amplamente validadas em doenças mais comuns a estas doenças raras. Contudo, obviamente, acontece o reverso da medalha, ou seja, estes mesmos desafios podem ser encarados e oferecem muitas oportunidades. Por um lado, esta falta de acesso ou dificuldade de acesso a informação e cuidados especializados levou ao desenvolvimento de um grande movimento, em grande parte este movimento é liderado por famílias e por doentes, um movimento de defesa e representação destes doentes, que tem vindo a levar a grandes avanços, não só em termos de sensibilização, de educação, mas também eles próprios e cada vez mais as associações de doentes desenvolvem eles próprios ou promovem investigação. E, por outro lado, temos também o desenvolvimento por parte de diferentes instituições, desde a academia à indústria, passando também, mais uma vez, pelas associações de doentes, que desenvolvem programas de formação, mas também materiais e outros tipos de recursos que dão informação especializada tanto às famílias como aos profissionais. E o segundo desafio que identificámos foi também estes encargos adicionais, em termos financeiros, emocionais e sociais. A verdade é que toda esta complexidade inerente às doenças raras
tem feito desenvolver em vários países do mundo modelos de cuidados médicos, mas também educativos integrados, focando talvez nos cuidados médicos. Há em vários países da Europa, inclusivamente, clínicas que já são elas próprias dedicadas a doenças raras e onde há uma série de cuidados coordenados e equipas multidisciplinares que conseguem cuidar do doente de forma holística. Por último, esta dispersão geográfica, a verdade é que tem levado a grandes avanços e inovações em termos de estratégias de comunicações, mas também de investigação, muitas delas baseadas nas tecnologias informáticas, e tem levado a grandes avanços científicos e médicos. Portanto, a verdade é que estes avanços que são proporcionados ou potenciados pelas doenças raras têm um grande impacto que não é só benéfico para a comunidade de doenças raras. Este aumento de conhecimento científico e este progresso em termos de vários aspectos sociais tem impacto na comunidade geral. E focando então na especificidade das doenças congénitas da glicosilação, nós achámos que fazia sentido dar aqui um enquadramento das causas destas doenças. Então, porquê é que as CDG acontecem? A explicação prende-se com um processo que acontece em todas as células do nosso corpo, que se chama glicosilação. E a glicosilação não é mais nem menos do que um processo onde há a construção de árvores de açúcares. Numa pessoa dita saudável, estas árvores de açúcar são mais ou menos complexas, mas estão completas, ou seja, não lhes falta açúcares. O que acontece nos doentes CDG é que estas árvores são defeituosas, ou seja, têm açúcares em falta. E, na realidade, quão importantes é que podem ser estas árvores de açúcar? A resposta é muito. E porquê? Porque quando estas árvores de açúcar se formam corretamente, elas são adicionadas a proteínas e a lípidos ou gorduras que estão nas nossas células e vão conferir-lhes propriedades e funções especiais e específicas. Estas proteínas especiais com estes açúcares adicionados estão presentes em virtualmente todos os órgãos do nosso corpo e são essenciais para que estes órgãos funcionem corretamente. Eu destacava aqui o exemplo do sistema imunitário, que está sem dúvida a ser muito badalado devido à pandemia Covid-19 que estamos a viver no momento, mas estes açúcares são muito importantes para que a resposta imunitária, ou seja, a forma como o nosso corpo responde à ameaça ou à infecção por bactérias e vírus, é despoletada. E para além disso, alterações nestas árvores de açúcares é comum a outras doenças também mais frequentes, tais como o cancro. Obviamente que não é, estas alterações nestas árvores de açúcar não são tão graves, digamos, como as que acontecem nas doenças congénitas da glicosilação, nas CDG, mas estão presentes. Assim, como é que estas CDG se manifestam? As CDG são um grupo de mais de 140 diferentes doenças. Elas, tal como uma boa parte das doenças raras, são também genéticas, ou seja, causadas por mutações em genes específicos. As CDG são, na sua grande maioria, altamente complexas e multissistémicas. Isto significa que afetam diferentes órgãos e afetam transversalmente o sistema nervoso central e especialmente o cérebro, porque os açúcares destas árvores de açúcar são muito importantes também para um desenvolvimento cerebral correto. Contudo, podem efetivamente afetar os mais diversos órgãos, podem afetar a visão, podem afetar o sistema esquelético, o fígado, o coração, são extremamente variáveis e, na sua maioria, também altamente incapacitantes. Contudo, a verdade é que as CDG também acarretam, em grande medida, os mesmos desafios e as mesmas oportunidades que todas as outras doenças raras, que são, assim, de uma maneira geral, então, a falta de informação, sensibilização e educação,
a falta de uma visão holística no tratamento destas famílias e dos doentes, e também o facto de haver parcos recursos dedicados à investigação e dificuldades de comunicação. Assim, o que nós propomos, com o modelo que temos vindo a desenvolver e a melhorar, é aumentar este conhecimento científico e promover o progresso na sociedade aos mais diversos níveis, usando as CDG como modelo. Passava então a palavra à professora Paula, que nos irá explicar um pouco mais sobre a rede de investigação CDG Analytics. Não sei se boa tarde. Boa tarde. Paula. Portanto, eu começaria por agradecer também à Catarina Seixas e a toda a equipa também da Miligrama, portanto, por esta oportunidade de mostrarmos no fundo, fazermos aquilo que pretendíamos e que a Rita referiu, portanto, sensibilizar e aumentar o conhecimento e também o interesse nas doenças raras e, em particular, nas doenças congénitas da glicosilação. Eu ia aqui também agradecer aqui à Rita, que fez aqui uma excelente apresentação do que é que de facto os problemas que afetam e quais são os desafios nas CDGs e, portanto, nós, através da Associação Portuguesa para as Doenças Congénitas da Glicosilação, portanto, através da sua presidente, da Vanessa Ferreira, decidimos, por volta de 2012, começámos a pensar nesta possibilidade de fazer uma rede que pudesse de indivíduos, digamos assim, que estivessem interesse neste tipo de doenças, mas com o interesse, obviamente, de identificar uma cura para os doentes, portanto, potenciar tratamentos para estes doentes. E depois, mais à frente, isso veio-se a concretizar, o modelo dessa rede, e surgiu então a CDG Alias Pain, que é esta rede, portanto o PAIN vem de Professionals and Patient Associations Network, International Network, portanto é uma rede internacional, onde temos agora mais de eventualmente uns 50 parceiros nesta rede, e inclui-se cientistas, como por exemplo eu e a Rita, inclui-se famílias de doentes, associações e médicos também que participam nesta rede. Portanto, o objetivo é ter este único objetivo, é identificar uma cura, portanto, potenciar acesso a tratamentos a estes doentes. E com base nestes 3 pilares que a Rita Francisco já referiu, que é de como é que nós vamos chegar a essa cura. Portanto, por um lado, sensibilizar, não é? Portanto, esta awareness, sensibilizar, portanto, até as próprias famílias, portanto, educá-las, portanto, está relacionado a sensibilizar com a educação. Portanto, esta sensibilização passa também pela comunidade em geral, para que se sensibilizem para as doenças raras e vejam mais estas zebras, não é, que referíamos. Por outro lado, a educação das próprias famílias, mesmo da comunidade médica, portanto nós notamos, e agora estamos com satisfação a ver que estamos a virar no fundo essa tendência, que é a contrariar essa tendência, mas víamos que havia muito pouca informação sobre os processos de glicosilação, portanto os mecanismos biológicos, e depois isso levava que até a própria comunidade científica tivesse mais dificuldade em perceber a implicação desses mecanismos. Portanto, por uma questão de biológica, nós estamos muito formatados para perceber um determinado gene, qual é que é a proteína que depois daí é obtida, e qual é que são as implicações biológicas. Depois, quando falamos no açúcar, portanto, nesta glicosilação, estes glicanos, que afeta várias proteínas e que pode atribuir até nova função ou tirar essa função de uma certa proteína, depois aí entramos num grau de complexidade maior e é mais difícil até por vezes perceber, dado um certo sintoma, qual é que é o mecanismo que está por trás. E depois isso tem uma afetação muito grande, por exemplo, que é na identificação de alvos terapêuticos, portanto, e agora já estou a entrar aqui no outro pilar da CDG Alias Pain, que é a investigação, portanto, a investigação no sentido de identificar alvos terapêuticos, como é que se pode
investigar melhor, não é? E centrado naquilo que de facto afeta os doentes, e por outro lado também na melhoria do diagnóstico, porque quando não se percebe bem qual é que é o processo de glicosilação, depois isso também compromete as técnicas que são utilizadas para diagnóstico, não é? Mas no fundo é o grande objetivo aqui do CDG Alias Pain. E depois temos aqui vários formatos, não é? Como é que nós idealizamos o formato desta rede. Portanto, o que tem sido muito proveitoso foi centrarmos sempre nas necessidades do doente, portanto olhar para os doentes e ver o que é que estes doentes verdadeiramente precisam e dividir-nos, portanto, em termos de competências com base em grupos, portanto estes grupos de trabalho que se centram em determinados pontos, portanto, muitas vezes centrados em determinados órgãos, não é? E como está aqui neste exemplo, temos órgãos que estão afetados na CDG, que é PBM2-CDG, que é dentro das CDGs a CDG mais frequente, digamos assim, e portanto, e se olharem aqui temos vários órgãos que estão afetados, e portanto isto exige que depois também exista, que hajam diferentes especialistas, quer do ponto de vista de cientista, quer também do ponto de vista médico, que tenham competências para perceber essas diversidade, digamos assim, das CDGs. E, portanto, nós neste momento estamos estruturados em estes grupos de trabalho que se centram precisamente nessas diferentes necessidades do doente. Portanto, é muito centrado, portanto, no doente, este conceito de patient-centric. A base da CDG Alias Pain está na Faculdade de Ciência e Tecnologia, portanto, foi oficialmente estabelecida em 2016. O que vocês veem aqui na imagem está o enquadramento, portanto a rede existe na faculdade, mas na verdade nós temos vários parceiros que existem, que colaboram connosco, que estão também noutras instituições. Portanto, fazemos parte do Centro de Investigação, o CBIO, e portanto, a Faculdade de Ciência e Tecnologia é uma das faculdades da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, o que vocês veem à vossa direita é o laboratório de investigação, portanto, onde se encontra também o nosso laboratório de investigação, que visa especificamente estudar um aspecto mais específico, portanto, uma das working packages, portanto, nos grupos de trabalho, que é relacionado com a parte imunológica que afeta também estes doentes. Depois em baixo, nesta imagem, portanto, à vossa esquerda sou eu, à vossa direita, com a camisola amarela, é a Rita Francisco, e no meio temos a Vanessa Ferreira, com a camisola vermelha, que é a Presidente da Associação Portuguesa das Doenças Congénitas da Glicosilação, e, portanto, e com ela nós somos as duas cofundadoras da CDG Alias Pain. Depois há ao lado, o senhor que está ao lado da Vanessa, é o professor Jack Chacan, que foi o primeiro médico que publicou e, portanto, que se dedicou à identificação destas doenças congénitas da glicosilação, porque verificou que existia um grupo de sinais e sintomas específicos de doentes. Depois foi também a nível molecular e contribuiu muito para se perceber quais são os mecanismos por trás desta doença e até contribuiu para o seu diagnóstico e ainda hoje continua a contribuir para o seu diagnóstico e para a sua terapia, é muito, muito ativo. E depois as outras senhoras que vêm na imagem são também investigadoras que estão, digamos, 100% dedicadas à CDG Alias Pain. E quais são, no fundo, estes, portanto, baseado nos pilares que eu já referi, aquilo que nós temos estado a apostar é, no fundo, fomentar a investigação, tentar perceber aquilo que são as necessidades dos doentes. Tem sido muito útil haver uma interação muito próxima com os doentes, através de meetings, que nós percebemos o que é que os afeta, e decidimos também, dentro deste modelo, perceber, portanto, qual é que seria uma espécie de um roadmap para fazer essa investigação, não é? E aqui está um exemplo dessa estratégia que passa por fazer pesquisa bibliográfica, passa por definir quais é que são as áreas de prioridade, não é? Ir buscar, tanto esta pesquisa bibliográfica, pesquisa também de bases de dados, tem sempre também, quando depois são definidas as áreas prioritárias,
existe também de alguma forma a relação com as famílias. Não é? Aqui está um exemplo de uma publicação onde se dedicou, no fundo, a identificar quais é que eram as necessidades dos doentes. Portanto, isto foi muito interessante porque este trabalho foi iniciado precisamente num meeting onde estavam todos estes profissionais dedicados aos CDGs e também as famílias, e foram levantadas quais são as necessidades destas famílias. Portanto, e definiram-se então áreas de prioridades, que no fundo vão de encontro àquilo que já referimos, que é a capacitação das famílias, a sensibilização, não é? E investir mais em determinados pontos de necessidades de clínicas que ainda há muitas nestes doentes. Depois também outro muito importante foi, através de algum financiamento que nós conseguimos, através da associação e depois mais tarde através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, conseguimos bolsas, são as bolsas Liliana. Isso deu-nos a oportunidade de envolver jovens, como por exemplo a Rita Francisco, não é? Que no fundo também é uma forma de nós expandirmos esta rede. Portanto, estamos a capacitar os jovens investigadores, a sensibilizá-los para as CDGs, não é? E eles também vão ser os nossos embaixadores do futuro desta rede. Portanto, isto também é muito importante nós pensarmos neste impacto a longo prazo, não é? Portanto, e tentar sempre um modelo em que as decisões que nós fazemos, né, quando são feitas, como por exemplo algumas publicações que nós fazemos já mais direcionadas para os doentes, consultando as próprias famílias para nos darem o seu feedback, quando é feito um questionário para as famílias, envolvemos essas famílias também, portanto sempre também percebendo quais é que são as necessidades das famílias. Não é? Aqui está um exemplo, no fundo, desta máquina que nós temos, não é? Portanto, onde estes grupos, estes pacotes de trabalho, portanto, que têm estes grupos de trabalho, então neste momento temos 12 pacotes de trabalho com 19 grupos, não é? Trabalhando em diferentes áreas, não é? Temos muitos colaboradores e através destas bolsas que nós fomos conseguindo, portanto já tivemos 6 bolsas, as bolsas nós chamamos Liliana, também por homenagem também à irmã da Vanessa Ferreira, que o seu nome é de Liliana, e vamos, portanto, e já temos também 2 bolsas da Fundação para a Ciência e Tecnologia, não é? Portanto, e produzimos imenso, portanto, a nosso ver, portanto, isto desde artigos científicos, mais voltados para a comunidade científica, depois, para cada destas publicações científicas, temos sempre o cuidado de fazer uma versão mais dedicada às famílias, portanto, em linguagem leiga, e que são disponibilizados de uma forma acessível, portanto, gratuita, portanto, mesmo pósteres e apresentações que nós fazemos também os disponibilizamos através do nosso website, para que as próprias famílias possam utilizá-los ou vir a explorá-los também noutros contextos, não é? Porque é uma forma também de nós capacitarmos as famílias, não é? E para além disso fazemos também webinars e determinados cursos, workshops voltados para portanto, voltados ou para a comunidade médica, por exemplo, ou para os cientistas ou para as famílias, não é? E aqui um exemplo do que é que nós fizemos no nosso laboratório, portanto isto é um exemplo de um grupo de trabalho, não é? Que é dedicado à glicoimunologia. O que é que nós fizemos? Portanto, nós tínhamos verificado através da literatura que estes doentes tinham respostas imunológicas alteradas, portanto, e que verificou-se também, de acordo com a literatura, estes doentes têm infecções recorrentes. Isto foi no início, portanto, o que é que foi o racional do nosso trabalho, portanto, esta relação entre infecções recorrentes e CDG. Nós também no nosso trabalho, do ponto de vista mais fundamental, verificamos essa relação entre glicosilação e afetação da resposta imune. E depois o próprio contacto com as famílias, percebemos que isso era uma das questões que as afetava, portanto preocupavam-se
pela questão dos seus entes queridos, no fundo, estarem mais suscetíveis à infecção, tinham dúvidas se os doentes deveriam ser vacinados, se não, o que é que deveriam fazer. Pronto, então, uma das trabalhos que nós começámos neste grupo de trabalho foi questionar se de facto havia ou não afetação imunológica. Portanto, e aqui a Rita Francisco fez um trabalho excelente, que foi desenvolver um questionário, que é o Immuno-CDG Questionnaire, onde pretendeu ir buscar essa informação às próprias famílias. Portanto, nós conseguimos mais de 200 famílias que participaram neste questionário, comparámos essas respostas precisamente com uma comunidade de indivíduos saudáveis e verificámos que de facto se confirma que há uma maior propensão para infecções em doentes CDG, portanto é um questionário muito exaustivo, portanto que vai desde a questão da infecção, a questão das alergias, resposta à vacinação, resposta à doença autoimune, não é? Que na verdade verificamos que não existe essa tendência para haver mais doença autoimune nem alergia nestes doentes, mas que sim existe um comportamento imunológico que leva a que estes doentes estejam mais suscetíveis a infecções. E por outro lado, conseguimos perceber alguma relação entre determinados sintomas e a questão da infecção. Portanto, isto aqui está-nos a abrir também aqui novas portas para percebermos melhor os mecanismos que estão por trás de determinados sintomas destes doentes. Não é? Portanto, este questionário é totalmente centrado nos doentes. Por um lado foi respondido pelas famílias, portanto os doentes não, na sua maioria não conseguem responder, mas pelas suas famílias, e por outro lado a própria elaboração do questionário envolveu as famílias, não é? Porque nós queríamos saber se era um questionário que fosse percebido, não é? Que estava numa linguagem próxima das famílias. Agora, com estes dados, ao mesmo tempo nós também temos a desenvolver a nível laboratorial com amostras de doentes, com células de doentes, estamos precisamente a validar algumas destes dados que nós verificámos deste questionário, mas estamos também a validar do ponto de vista experimental. Portanto, o nosso objetivo é a longo prazo poder avançar para a identificação de alvos terapêuticos e possíveis oportunidades de terapia. Não é? Portanto, e, no fundo, este é aqui o esquema do nosso objetivo a longo prazo, não é? Portanto, ir buscando hipóteses com base na literatura, desenvolvendo questionários para validação da opinião dos doentes ou das suas famílias, depois, através da coleção também de dados de doentes, portanto, muito importante, não referi há bocado, mas muito importante, portanto, os nossos colaboradores clínicos estão também a providenciar os dados clínicos dos doentes, e depois a sua validação experimental através de células de doentes para validação desses dados e assim também gerar mais informação, portanto essa informação depois será também fornecida aos nossos colaboradores para que no fundo também potenciar desta forma a investigação. Portanto o nosso objetivo é que a longo prazo se consiga melhorar para esta estratégia as terapias, não é? E aumentar obviamente a qualidade de vida dos nossos doentes. Não é? E muito importante é a educação, não é? Portanto, quando estas estratégias que nós temos de trabalho, portanto, as nossas publicações são sempre também a pensar no público-alvo, não é? Portanto, temos que depois fazer alguns ajustes entre o que são o público-alvo, que é a cientista, médico ou de doentes. Uma das coisas que temos feito e que é muito interessante, que é estas conferências em CDG, portanto, e aproveito agora para também divulgar a 5ª Conferência Mundial em CDG, que vai ocorrer em Lisboa, portanto, em maio do próximo ano, e que reúne médicos, investigadores, não é? Portanto, médicos e investigadores, podem ser as duas coisas, e famílias. E, portanto, é o local ideal para todos se encontrarem e trocarem ideias. Portanto, as famílias geralmente ficam também muito contentes porque conseguem falar diretamente com os médicos, os cientistas também porque conseguem falar com as famílias e perceber, por vezes até direcionar a sua própria investigação. Portanto, é muito útil a vários pontos e isso ajuda depois as famílias até a encontrarem soluções terapêuticas
ou até apoios, não é? Às vezes até apoio psicológico, apoio a nível dos seus países, portanto, que ajudem a melhor lidar com a doença. Não é? E, pronto, alguns também destes recursos educacionais estão disponíveis e, como eu referi, temos feito um esforço muito grande para que eles sejam centrados nos doentes, portanto as famílias envolvem-se muito e elas têm ajudado muito a tornar a rever o texto que é feito, não é? Porque na verdade estes textos destinam-se também a elas, são feitos portanto numa linguagem leiga, são habitualmente traduzidos em várias línguas para que a questão da língua não seja um entrave, não é? E o objetivo é de facto informar as famílias, portanto, que elas possam estar mais capacitadas, portanto quanto mais elas perceberem conseguem também melhor procurar apoio e portanto isso tem sido também muito, muito útil. Por outro lado, esta disseminação, que na verdade é o que nós estamos também aqui a fazer hoje, não é? Portanto, que é aumentar a disseminação, ou disseminar tanto as doenças raras e em particular as CDGs, é muito importante porque nós também vemos que à medida que nós vamos crescendo, não é? Existem mais grupos de investigação também a trabalharem na área, mais médicos também mais sensibilizados para o assunto, não é? E, por outro lado, até mesmo famílias que eventualmente pudessem não se sentir tão à vontade para entrar numa rede, para participar, acabam por se sentir mais confortáveis e perceber que de facto é importante que haja este espírito de colaborativo, não é? E de partilha de informação entre vários stakeholders que estão aqui relacionados com as suas doenças e portanto que isso é um benefício para elas diretamente, não é? Tenho também aqui, portanto, a divulgação tem vários aspectos, desde o aspecto dos posters, não é? E através, por exemplo, da Miligrama temos feito também um trabalho muito, muito importante através de vídeos que são também divulgados. Temos aqui no centro uma das mães, no fundo, a também falar sobre a sua experiência como mãe de uma doente CDG. Vídeos que também são feitos para tornar mais fácil também a mensagem do próprio trabalho que nós estamos a ver, portanto aqui também ao meio está a Rita Francisco a falar do seu trabalho que diz respeito ao questionário das CDGs e, portanto, aqui a voz do doente, portanto muito importante para que se no fundo sensibilize e que se perceba mais no fundo estas doenças, não é? Depois temos aqui iniciativas como os CDG Cards, portanto, também é uma forma de nós divulgarmos e ao mesmo tempo também conseguirmos alguma doação também para no fundo alimentarmos esta rede, não é? E que acaba por ser também uma forma de envolver as famílias e todos os investigadores e os médicos nestas campanhas. Em particular, o dia 16 de maio, portanto já foi no passado sábado, esse dia 16 de maio é o dia que nós estamos agora a solicitar o seu reconhecimento como o Dia Mundial das CDGs. Portanto, em particular foi o dia que nasceu o professor Jack Jacken, que foi no fundo a quem descobriu estas doenças, e temos feito uma campanha também muito forte e estamos agora a aguardar as 10.000 assinaturas, não é? Portanto, já temos 10.000 assinaturas, aliás, mas estamos a aguardar chegar até às 30.000 para que se consiga o reconhecimento deste dia como um dia CDG. Portanto, mundialmente, portanto, esta é uma iniciativa da CDG LA Spain, mas que também é reconhecida por todas as outras associações ligadas às CDGs. E temos aqui, portanto, algumas dessas iniciativas que é aqui a FRAME, portanto o CDG Go Green, não é? Ou Stand United for CDG,
que é muito simples, chegamos lá ao website, tiramos uma foto e ficamos com esta bela desta moldura para, no fundo, são formas que nós temos de trabalhar através dos mídias e obter também aqui reconhecimento e, portanto, esta disseminação das CDGs. E, portanto, por último, portanto, para além destas estratégias, não é? E podem encontrar todas estas iniciativas através de um hub que nós estamos agora a desenvolver, que é um website dedicado completamente às CDGs, portanto é o World CDG, onde, no fundo, pretende ter aqui toda a informação que concerne a nossa rede e não só, não é? Portanto, desde a parte dos recursos para obter mais informação sobre as CDGs e direcionado para os diferentes alvos, para as famílias ou para os profissionais. Vai ter também, portanto já está a ser construído e já está muito completo neste momento, mas ainda vai ficar ainda mais completo, providenciar também conteúdos educacionais, promover a investigação, portanto sempre que há algum dado novo, portanto vai ser no fundo versado neste website, que vocês podem ver aqui. Portanto, no fundo, aqui pretende ser o website ou uma plataforma, não vamos chamar um website, mas uma plataforma onde a comunidade pode entrar, portanto se registra e pode trocar também informação com outros doentes, com outras famílias, com profissionais e, portanto, e que vai congregar no fundo todas estas iniciativas que temos estado aqui a referir. E com isto, água é saúde. Terminava, portanto, agradecendo aqui a todos os que estão aqui presentes e ficam aqui também os nossos contactos, se quiserem depois nos contactar via e-mail. Eu vejo que estão aqui já algumas perguntas. Penso que agora a Catarina vai moderá-las, não é? Sim, temos aqui 6 perguntas. Entretanto, eu perdi uma pelo meio, que era da Sandra, penso. Mas pronto, ainda tenho aqui algumas que são perguntas pela primeira, que pergunta mesmo como é que a CDG e a associação têm que ir as atividades nesta era Covid. Estamos aqui com dificuldades, eu estou com dificuldades em ouvir a Catarina. Eu também. Mas o que estava a Catarina a perguntar era como é que nós estávamos agora a gerir as nossas... Estou? Portanto, como é que nós estávamos a gerir as nossas atividades com a situação Covid? Certo. Se quiser, Paulo, posso começar. Sim. Tendo em conta que a rede, e mesmo a associação, mas principalmente a rede CDG Allies, é uma rede que trabalha ela também à distância, porque obviamente trabalhamos com colaboradores do mundo inteiro. Já temos algum know-how neste teletrabalho, portanto acho que temos alguma vantagem desde esse ponto de vista. Acho que as maiores alterações relativamente a esta pandemia Covid-19 prendem-se sobretudo com o trabalho laboratorial de bancada, que obviamente neste momento ainda não é possível retomar, apesar de já estarmos a dar passos para o retomar, mas também o que aconteceu com o facto desta pandemia ter surgido, foram também muitos pedidos de informação específica sobre a Covid-19 para esta comunidade CDG, e o que nós conseguimos foi dar uma resposta que eu considero, e provavelmente sou suspeita, que foi muito interessante, porque conseguimos receber os pedidos e as perguntas específicas das famílias e conseguimos congregar o expertise e as opiniões de diferentes especialistas, médicos e científicos por todo o mundo, e conseguimos produzir dois documentos muito importantes. Um deles é um statement, uma declaração mundial de todos os especialistas ou dos principais especialistas CDG sobre a Covid-19 e como é que ela pode ter um impacto na vida destes doentes e destas famílias, e outro é um documento que responde a perguntas específicas
dos doentes. Estes documentos estão também disponíveis em diversas línguas, em 10, um deles em 10, outro deles em 11, e estão ambos disponíveis de forma gratuita na plataforma, então, na plataforma worldcdg.org. E acho que essa foi uma resposta de que nós nos orgulhamos muito, porque mostrou que realmente esta framework, esta metodologia que nós temos montada, consegue dar uma resposta a uma necessidade que é sem dúvida urgente e nova. Não sei se a Paula tem mais alguma questão. Portanto, esta foi uma abordagem imediata, não é? Obviamente que sendo uma doença rara, as famílias ficam mais preocupadas quando existe este tipo de doença, não é? Portanto, isso é transversal a todas as doenças raras. Em particular, no caso das CDGs, e sabendo que existe uma correlação entre a glicosilação e a resposta imune está associada, no fundo, à doença Covid, não é? Tanto ao agravamento dessa doença Covid, ainda reside mais essa questão se serão um grupo mais vulnerável ou não, não é? Nós, felizmente, ainda não tivemos nenhum caso, portanto, que nós tivesse oficialmente reconhecido, ou não temos a certeza se houve ou não, mas a partida não temos oficialmente esses dados, e portanto, no fundo também a mensagem é proteção, não é? Portanto, havendo esse desconhecimento, havendo ainda maior proteção das famílias. Muito bem. Podemos passar para a outra questão que fala mais sobre a petição. Uhum. Para que serve então a petição? Qual é que é o objetivo da petição que está a ser, pronto, que foi criada pela APCDG, e onde é que as pessoas a podem encontrar, sendo que há um link disponível, certo? Certo. Este link pretende estar também na nossa WorldCDG, exatamente. E esta petição visa angariar assinaturas, portanto são necessárias assinaturas para obter o reconhecimento do dia 16 de maio como o dia das doenças congénitas da glicosilação. Portanto, este reconhecimento é para nós importante porque isso vai aumentar o reconhecimento, portanto, por outras entidades, não é? Por outros stakeholders, e no fundo acaba por ser aqui um selo que também é atribuído às doenças CDGs. Portanto, é muito importante para nós conseguirmos que este reconhecimento deste dia 16 como o dia das doenças raras, das doenças congénitas da glicosilação. E está disponível no nosso website, que a Rita, agora no slide a seguir, pode mostrar. Sim, também só dizer que assim, este reconhecimento e esta petição visa especificamente o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde, e tal como a Paula disse, este reconhecimento pela OMS dá toda uma outra credibilidade a este dia e dá-lhe um maior impacto. Isso para nós é muito, muito importante. Um caso muito concreto é a Associação de Doentes dos Estados Unidos, tendo este dia reconhecido como o Dia Mundial CDG, pode pedir aos governadores nos seus estados para emitirem um comunicado oficial de como aquele é o Dia Mundial CDG, e obviamente isso tem um grande impacto a nível social, mas depois também a nível a longo prazo ou a médio e longo prazo do tratamento médico destes doentes. Portanto, o que nós tentamos sempre aqui é criar um círculo vicioso positivo, de mudança positiva, e a sensibilização é uma dessas alavancas, digamos. E já agora a petição vai estar disponível até dia 1 de maio do próximo ano, para tentarmos então recolher estas 30.000 assinaturas para que esta petição tenha um peso maior. Não sei se a Catarina está... Há aqui também uma questão de como é que as CDGs se manifestam, da Cláudia Sampaio, se calhar vou aqui adiantando esta resposta. Portanto, como a glicosilação é uma modificação pós-tradicional de várias, portanto a mesma modificação ou a ausência dela pode surgir em várias proteínas,
De um modo geral, as CDGs caracterizam-se por terem vários órgãos afetados, portanto é multi-órgão. Aquilo que no fundo se nota mais, portanto tem a ver com atrasos motores, atrasos neuronais, e depois, por exemplo, no exemplo da PBM2-CDG, que há bocado tínhamos ali um slide, pode-se ver no fundo aqui um conjunto de órgãos que estão associados. Portanto, neste slide, esta é a CDG mais frequente, portanto as crianças têm dificuldade motora, muitas vezes andam de cadeira de rodas, do ponto de vista também neuronal também tem um atraso. Depois tem algumas características mais específicas desta PBM2, podemos dizer assim, que é a questão do estrabismo, tem também episódios de stroke-like, tem hipoplasia, até mesmo a nível da pele tem depósitos anormais, digamos assim, de gordura, portanto são algumas, tem defeitos também, problemas a nível hepático, a nível também de óssea, e daí também a sua dificuldade motora, alguns parâmetros também bioquímicos que são observados, por exemplo, defeitos na glicosilação, isso acaba por também fazer aqui a ponte com o diagnóstico, portanto, através das análises das proteínas séricas destes doentes, verifica-se que elas têm um peso molecular mais baixo, porque carecem dessas modificações pós-tradicionais. Portanto, como veem, tem aqui um espectro muito alargado de manifestações. E isto depois, nas outras CDGs, portanto, elas são até à data cerca de 140 diferentes doenças, depois cada uma delas tem também os seus sinais e sintomas específicos, mas de um modo geral, com uma ou duas exceções, são todas multi-órgão. Acho que a Catarina... Já vem. Já estou aqui, tenho um problema com a internet, mas já voltei. Entretanto, pedi as perguntas todas, descobri que isto se for abaixo, nós fazemos as perguntas, não faz mal. Só me lembro da última, que tinha mais a ver com a comunicação social. Como é que as CDGs estavam então a relacionar com a comunicação social? Penso que era esta a pergunta. Com a comunicação social, tem sido um processo lento, mas porque tem sido um pouco difícil para nós chegar até aos órgãos de comunicação social e conseguir divulgar o trabalho que temos feito. Cada vez mais, e desde a oficialização da rede CDG and Allies Spain em 2016, temos tentado chegar mais perto dos meios de comunicação social, nomeadamente dos mais generalistas, mas até ao momento conseguimos já participar em alguns programas em canais específicos de saúde e ter também alguns artigos divulgados, principalmente em revistas que têm um foco maior na divulgação de saúde. Portanto, têm sido esses os nossos meios preferenciais de comunicação. Ok, agora temos aqui outra pergunta que é mesmo, não sei se posso dizer um nome, mas acho que sim. A Sandra há vários anos que tem dores na área abdominal e na dorsal, perda de força, e já fez análises, foi observada por vários médicos e não há nenhuma conclusão. Tem 30 anos e acham pertinente procurar ajuda na área genética ou não? Como é que se pode ajudar aqui nesta situação? É assim, é sempre muito complicado dar conselhos dirigidos, porque para já o primeiro disclaimer é que nem eu nem a Paula somos médicas, somos investigadoras de formação. Mas de qualquer das formas, nenhum médico daria um conselho específico quando não viu o doente de forma presencial e não tem uma visão alargada, efetivamente, de todos os testes que já foram feitos, das possibilidades de diagnóstico que já foram pensadas. É certamente muito difícil, não consigo imaginar, porque nunca estive nessa posição, mas estar anos a fio à procura de uma resposta, de um diagnóstico, e que nós sabemos, pensando aqui no exemplo da comunidade CDG, que apesar de na sua maioria estas doenças não terem ainda um tratamento eficaz, as famílias, todas elas, descrevem o diagnóstico como um momento marcante
extremamente importante, porque lhes permite definir um caminho, também lhes permite encontrar uma comunidade que lhes dê algum apoio e definir objetivos. E quando não se tem um diagnóstico é muito difícil planear o futuro, porque o futuro é uma incógnita ainda maior. Sem dúvida que os desenvolvimentos a nível da área da genética têm sido enormes e espero que estes desenvolvimentos venham a dar uma resposta à Sandra. Eu penso que, sendo possível obter uma consulta com um especialista, um geneticista clínico, tendo em conta que não teve resposta em nenhuma das outras especialidades médicas, é sem dúvida uma possibilidade. Sim. Mas será sempre aquela questão de levar também todos os exames que já fez e dar uma história clínica detalhada a um novo especialista para tentar perceber se poderá ser por aí o caminho. Queria só aqui acrescentar que as doenças CDG são também de origem genética, a maioria delas são recessivas, ou seja, quer dizer que é necessário haver este defeito transmitido quer pelo pai, quer pela mãe, não é? Para que se manifeste a doença, portanto, isto de modo geral. Mas pronto, e depois também aqui também uma palavra mais direcionada para a Sandra, que o médico que a acompanha, também ele pode perceber, de acordo com os sinais e sintomas, quais são as possíveis hipóteses e direcionar também para esses testes se há a suspeita de ser uma doença de foro genético e que depois eu possa direcionar melhor. Ok. Acho que já não temos mais perguntas. Penso que podemos dar assim por terminado o webinar dedicado à CDG. Esperamos que tenham ficado esclarecidos. Volto a relembrar que esta sessão está a ser gravada e que podem voltar a visualizá-la sempre que assim o entenderem. Qualquer questão que tenham ou perguntas que queiram enviar, poderão sempre fazê-lo para os e-mails da professora Paula Videira e da doutora Rita Francisco. O último slide que a Paula mostrou, que tem os e-mails. Poderemos deixá-los para quem quiser apontar, e qualquer questão que queiram fazer podem sempre colocar, e desde já posso agradecer à Rita e à professora Paula por nos terem explicado tão bem então o que são as CDG, e podemos dizer que sim, falámos sobre as CDG. Muito obrigada. Muito obrigada, sim. E qualquer questão, exponham. Sim. Muito obrigada também a todos os que estiveram presentes. Sim. Olá, Paula. Olá. Eu vou só aqui encerrar aqui a